Olá, cintura fina! A nossa live hoje é para poder falar de macronutrientes. E eu vou convidar o meu amigo Matheus para poder entrar aqui agora. Estou esperando o meu amigo Matheus entrar aqui agora, então hoje nós vamos falar sobre macronutrientes. E para poder falar sobre macronutrientes, é muito importante que a gente comece a pensar nesses macronutrientes na sequência alimentar em que eles entram no nosso organismo. Esses macronutrientes, vou aproveitar que entrou aqui o meu amigo Matheus, já permitir que ele entre e se apresente. Olá, Matheus. Olá, Vilma. Olá, cintura fina. Bom dia a todos. Eu quero que o Matheus, meu amigo, mentorando e mentorado, porque a gente troca essas funções, ele se apresente, comece a se apresentar, porque muita gente que está aqui no meu Instagram não tem esse conhecimento da importância que é o Matheus aqui, né, nessa nossa dupla, nesse nosso collab aqui de live. Bom dia, Matheus. Bom dia, Vilma. Bom dia a vocês. Meu nome é Matheus Esteves. Sou mestre e doutorando em estudos de linguagem pelo Cefet Minas. Faço o curso de doutorado e, por meio desse curso de doutorado, dos conteúdos que eu assisto, eu conheci Vilma Carvalho numa live que ela deu sobre educação alimentar e sobre ansiedade em um canal voltado para a educação, um canal no YouTube, o Magister Verbes, que é de uma amiga também também faz parte de uma amiga dela, a Carla Finício, não é isso, Vilma? Isso. E aí a Carla, e você foi convidada para essa live e a gente se conheceu. Você estava querendo conhecer mais sobre o universo do YouTube, digital, dessas transmissões. Eu estou te ajudando com isso e você também me ajuda com relação à alimentação e ter uma vida mais saudável com a alimentação e com a prática de atividade física. Sempre a gente está trocando figurinhas. É isso aí. Então, Matheus, sempre muito bem-vindo aqui. E Obrigado. durante esse momento que a gente se conheceu, eu também conheci o Matheus muito por acaso. Carla Fenícia me fez o convite para poder participar lá do grupo, lá do YouTube, do Magister Verbis. E eu senti muito honrada em fazer a participação lá com o grupo, que também é de ensino. E eu também sou mestre em ensino de biologia. E eles levam para lá pessoas que têm a ver com essa questão do ensino, das novas tecnologias e de como que há o encaminhamento da linguagem no ensino no Brasil, porque todos que trabalham lá trabalham com a língua portuguesa, o Matheus também é da língua portuguesa. Então, mas são professores de modo geral, né? Não só da língua portuguesa, professores de modo. Eu mesmo não sou da língua portuguesa e agora sou de casa. Então, muito bom estar aqui com o Matheus. Hoje, nosso diálogo ele vai ser sobre macronutrientes e, na verdade, durante esses 7 dias, a tendência nossa é falar sobre essa miscelânea toda, essa multidisciplinaridade que é a educação alimentar. E a fatia de hoje dessa pizza é voltada diretamente para os macronutrientes, carboidrato, lipídios e proteína. E eu vou falar um pouco de cada um desses macronutrientes. E aí eu quero que o Matheus ele vai fazer algumas perguntas também. E vai ter gente, se fizer alguma pergunta, o Matheus vai fazer essa intermediação aí para mim, porque eu acho que fica tranquilo quando ele faz assim. O Matheus tem uma habilidade muito boa para fazer isso, porque ele coordena uma emissora lá no Cefet e faz isso muito bem feito. Então, acho muito bom essa sua maneira de fazer. Então, eu quero contar aqui um pouco a respeito desses macronutrientes. É o canal Infortec, Núcleo de Pesquisa, Linguagem e Tecnologia, lá no YouTube. Mas, Vilma, antes de você começar a falar dos macronutrientes, qual que é a diferença de um macro para um micronutriente? Sim, esses macronutrientes são aqueles que a gente utiliza em maior quantidade para o fornecimento de energia para o nosso corpo. Então, esses são os que a gente precisa mesmo para a produção de energia. E é claro que a gente não pode esquecer dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais.
Certo. Porém, quando a gente vai falar de macro, que são os produtores de energia direta, a gente não mistura muito com micro, porque senão ficam muitos e a gente não consegue estabelecer uma ordem correta do que eles fornecem para o corpo. Entendi. Primeiro, porque o fornecimento de energia é a principal coisa. Segundo, porque para fornecer energia, muitas vezes essas moléculas elas precisam estar ligadas com os micronutrientes, senão nem tem como elas existirem. Tá? Entendi. Mas a gente vai falar Lá dessas no que terceiro ano do produzem ensino médio, energia. quando a gente estuda ligações químicas, a gente percebe isso. Se faltar Tá? uma substância, já não consegue formar ligação. Então, Se beleza, faltar um micronutriente, né, não não tem faz a como ligação. aquela molécula existir. Mas a Uhum. gente vai falar dos macros só para poder a gente determinar o grupo fornecedor de Ótimo. energia, porque sem energia a gente não vive. Né? Uhum. E esses macronutrientes estão bem delimitados e são formados de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio e se quebram e fornecem energia na forma de ATP. Então, esses são os macronutrientes. Essa é a lógica do que a gente vai falar hoje. Quem que produz energia e como que eu posso comer cada um desses macronutrientes e como essa energia vai ser positiva para o meu organismo ou não. Porque eu posso comer energia positiva e energia negativa. E Uhum. aí que entra aquelas questões de contagem de calorias, só para que a gente estabeleça um direcionamento, vai ter momentos, vai ter dias desses 7 dias dessas lives que a gente vai falar só sobre contagem de calorias. Então, é só a gente não se preocupar, deixar hoje para a gente falar de macronutrientes, senão o tempo fica curto para isso. Tá? Muito Então, bem. Então, vamos falar de vamos falar carboidrato. sobre macronutrientes hoje com Vilma Carvalho. Lembrando que nós estamos numa semana de 7x7, 7 lives, 7 dias. Nós começamos ontem, nós vamos gravar essa de hoje para ficar disponível no feed da Vilma e também eu vou compartilhar. Então, Vilma, vamos começar então sobre os macronutrientes. O que você tem para falar conosco sobre isso hoje? Em primeiro lugar, que as proteínas, elas são os principais macronutrientes do nosso organismo em termos de quantidade. A gente precisa mesmo de proteína porque esse proteus é de primeiro, é o que se formou primeiro. Entre quem veio primeiro foi a proteína e depois essa evolução química, ela é primeiro que a evolução biológica. As moléculas se unem para formar as células. Então, existiu primeiro molécula de proteína e essa molécula depois se converteu em DNA e o DNA ele traz o nosso gene e ele se converte depois em proteína. Então, há uma ciclagem de moléculas que às vezes a gente fica na dúvida quem veio primeiro, se é o DNA ou a proteína. Mas esse proteus é de primeiro e existe uma ciência que é a proteômica só para estudar os tipos de proteína. O que a gente tem em grande variedade no nosso corpo é a proteína. E a principal proteína do nosso organismo é o colágeno. E muita gente gosta de saber isso para manter esse tônus, manter a vivacidade da pele e essa estrutura subcutânea que está aí debaixo da epiderme. O colágeno é essa principal proteína e às vezes a gente fala de muitas proteínas e não fala muito sobre esse colágeno que mantém aí essa elasticidade da pele e essa estrutura dos órgãos, de um modo geral, porque sempre debaixo de um tecido epitelial tem sempre um tecido conjuntivo e no tecido conjuntivo tem que ter fibras colágenas em abundância. A gente vai envelhecendo, vai perdendo essas fibras colágenas. Essa quantidade, então, de tecido ela vai mudando ao longo da vida, mas durante toda a vida e o tempo todo, nós temos a proteína em alta. A maior quantidade de macronutrientes que nós temos é proteína. Quanto mais proteína você tem, mais você gasta energia. E quanto mais energia você tem, menos você guarda. E menos gordura você vai ter sobrando depois. Então, o principal em quantidade é a proteína. O principal em fornecer energia imediata são os carboidratos. Os carboidratos, eles têm solubilidade em água muito alta, então colocou na boca já está diluindo. São vários tipos de carboidratos. E quando a gente come, por exemplo, os carboidratos, eles são divididos assim, mono, di, oligo e polissacarídeos. Então, eles são pequenos, depois de vários monomoléculas pequenas de sacarídeos, né? Que esses sacáridos já dá de sacarose, que é o açúcar de cozinha,
que é a molécula doce que a gente usa, e depois os poli, que são de vários sacarídeos. Então, quando eu pego um polissacarídeo desse, tipo pão, e coloco na boca, ele já derrete e já se converte em um disacarídeo e já vai para o estômago, e dentro do estômago ele já se degrada, já chega no intestino na forma de glicose e já vai para a circulação. Coisa rápida. E no instante ele já está servindo de energia. A questão agora é solubilidade. Quem que é mais solúvel em água? Quem é mais solúvel em água são os carboidratos. Então, por isso, eles fornecem energia imediatamente para o nosso corpo. Eu quero esse carboidrato. É uma questão também biológica de sobrevivência. Você precisa de energia para suas funções vitais. Então, é por isso que essa energia, ela também é questão de adaptação do ser humano ao longo do tempo. Ele precisa dessa energia para ele poder respirar. Não fala assim, aquelas atividades como correr na selva, o que era na época das cavernas, mas atividades básicas, como até a gente conversou ontem, é preciso de energia. Então, e também, como a gente sabe, como é o mundo lá fora, não há como você esperar muito a energia se constituir no organismo. Então, até mesmo por uma questão biológica, né, Vilma? De sobrevivência, ela é rapidamente absorvida e a gente já passa para o gasto dessa energia. Isso, vamos chamar essa energia aí de metabolismo basal. Eu preciso de manter a minha homeostase, o meu equilíbrio. Para que eu mantenha esse meu equilíbrio, eu preciso de ter uma energia vital. Essa energia vital, eu tenho que manter uma quantidade necessária diária no meu organismo, que é, em média, para uma adulta, em torno de 2.000 calorias. Isso não é pouca coisa, não. Primeiro, porque eu preciso manter a minha temperatura interna. Gasta muita energia. Essa energia toda que a gente gasta é na forma de ATP. O ATP, que é o trifosfato, né, de adenosina, o fosfato, esse P aí de fósforo, é de energia na forma de fogo mesmo, na forma de calor. Porque às vezes a gente pensa no fósforo só sem ser o calor, né? Ô, Vilma, a Scarlett está interagindo conosco aqui. Ela perguntou qual que é a opinião de vocês. No caso, é a sua opinião. Você que é especialista aqui. Qual é a opinião de você sobre dietas onde as pessoas optam por não ingerir carboidratos? Pois é, a opinião é, não tem como você ser zero carb, né? Você tem como ser low carb? Sim, você pode ingerir menos carboidrato. Porque, na realidade, essa proporção poderia ser em torno de 60% de uma dieta normal. Mas quando você quer ingerir menos caloria, você precisa diminuir em alguma coisa. E essa coisa que é muito calórica, normalmente é o carboidrato. Aí você pode diminuir a ingestão de carboidrato. Mas não dá para tirar o carboidrato todo, porque ele fornece energia imediata e você precisa dessa energia. Vou dar um exemplo para que você tenha uma resposta exata sobre isso. Alguns testes são feitos em atletas e mostra que uma dieta muito pobre em carboidrato, ela faz com que o indivíduo guarde pouco glicogênio no músculo e ele tem um rendimento muito menor que aquele indivíduo que tem uma dieta rica em carboidrato. Então, quem está, por exemplo, fazendo um ciclismo, vou dar exemplo do ciclismo, porque o Matheus ele é adepto do ciclismo e eu também sou. Então, vamos imaginar um ciclista profissional, tá? Porque estou lembrando de um artigo diretamente relacionado com isso. Foram feitas dietas de pobre em carboidrato, rica em carboidrato, zero em carboidrato e testado com esse ciclista. Quanto tempo eles conseguiriam guiar essa velocidade, todos com a mesma velocidade? Quantos conseguiriam chegar até o final daquela jornada consumindo aquela dieta? Então, era a mesma atividade, claro que pessoas diferentes, mas consumindo a mesma coisa. Quem conseguiria suportar? Então, quem consumiu mais carboidrato tinha maior chance de chegar no lugar com a velocidade maior e com menos cansaço. Porque o que o carboidrato faz? O carboidrato que eu ingiro, ele comi o pão, por exemplo, né? Eu não vou falar diretamente só porque eu estou falando do pão, porque o pão é um carboidrato, bloom de carboidrato. Comeu, ele se ainda mais se for pão branco, que não tem fibra misturada, direto já vai glicose para o sangue e a resposta de energia é rápida. Mas se eu comi o pão e guardei energia, essa glicose vai para o fígado e vira glicogênio. E vai também para o músculo e vira glicogênio, que são os dois lugares onde a gente armazena glicose. E aí esse ciclista está com a glicose no músculo, e quanto mais glicogênio, a glicose na forma de glicogênio tiver no músculo, porque o glicogênio é a glicose na forma poli,
Então, junta de novo as moléculas de glicose e ela fica poli e ela vai se quebrando durante a atividade física. E aí ele tem glicose disponível para mais tempo. Então, quem comeu carboidrato nessa hora teve vantagem. Aí eu falei para quem estava fazendo atividade que ele tinha que comer esse carboidrato. Era a hora certa, né? Se a pessoa não vai fazer atividade nenhuma, ela não precisava de ter comido tanto carboidrato. E aí é que essas decisões vão depender do contexto. Porque quando a gente dá uma resposta, a pessoa quer uma resposta para aquilo que ela está fazendo. Tipo, eu como 3 pães de manhã, está bom? Não sei o que você faz. Se tiver comendo 3 pães de manhã e não estiver sendo esse ciclista que vai fazer uma corrida, vai pegar a bicicleta e andar 2 horas, está muito ruim. Então não precisa de comer tanto pão, porque você não vai gastar. Pensando nessa questão de que eu estou gerando energia à toa, porque eu não vou gastar essa energia, então eu preciso poupar, eu preciso não comer tanta energia, porque aí eu trabalhando em déficit calórico eu não ganho gordura. Porque na hora que eu comer tanto carboidrato que não cabe no fígado e nem no músculo, para onde que você acha que vai esse carboidrato? Né? Excesso de carboidrato, as moléculas de glicose, elas podem se transformar em ácido graxo, vão se armazenar nos adipócitos e vão para o tecido adiposo. Aí depois que você compõe um tecido adiposo, o tecido adiposo ele é muito diferente para cada pessoa. Então, aproveitando essa brecha, a gente também já começa a falar agora do lipídio, só para a gente ter uma geral dos 3. Era sobre isso que eu ia te falar agora. Vamos passar, acho que ficou bem respondido para esse cara Tiaguiar que fez essa pergunta, diz com relação, então, ao momento, à sua atividade. Não é aconselhável, de fato, não é, Vilma, tirar todo o carboidrato, deixar de ingerir carboidrato, porque ele é importante até mesmo para uma atividade que a gente não se dá conta dela, que é o calor do nosso corpo. Isso mesmo. Nosso corpo precisa manter a temperatura. Bom, nós falamos então sobre as proteínas, que foi o primeiro macronutriente que você explicou aqui, falamos sobre o carboidrato. Agora vamos passar para os lipídios. Pois é, os lipídios que a gente condena tanto, e a gente não quer falar de gordura de jeito nenhum, que parece que é o nosso martírio, o nosso tédio. Quem quer gordura? Ninguém quer gordura. Ninguém quer a gordura que está armazenada na pochete, né? No abdômen. Ninguém quer a gordura que está com percentual alto. Mas as gorduras boas é que eu quero falar delas hoje aqui. Principalmente porque são muitas e o organismo precisa de pequenas quantidades de gordura, mas são aquelas pequenas quantidades que fazem muita diferença. Vou partir de um ponto que são as membranas das células. Tem muitas gorduras nas membranas das células e muitos tipos de gorduras. Então, eu preciso saber que nas próprias moléculas das células eu tenho ácidos graxos que estão nas moléculas, eu tenho colesterol que estão nas moléculas das células, e quando a gente começa a não ter essas gorduras, eu posso estar modificando a composição celular, e quando essa célula é o neurônio, eu posso estar mudando as minhas sinapses e os meus impulsos nervosos. E muitas doenças que estão relacionadas ao comportamento, como ansiedade e depressão, têm a ver com a ingestão incorreta de gordura. A falta, principalmente, de algum tipo de gordura, como ômega 3 e ômega 6, está diretamente relacionada à depressão e à ansiedade. Por isso, a gente precisa comer gordura. E essas gorduras, elas vão compor as lipoproteínas nossas. E essas lipoproteínas estão nas nossas membranas das nossas células, responsáveis pelo funcionamento corporal. Lipídio é extremamente importante. Preciso comer lipídio também, não posso ter uma dieta de 0 lipídio. E hoje em dia tem uma tendência a se olhar para aquelas dietas do homem da caverna e fazer uma dieta que tem uma concentração de lipídio maior, porque o lipídio pode ser quebrado e originar fontes de energia, que são os corpos cetônicos. E essa fonte de energia, ela substitui a molécula de glicose para a produção de energia. E ao produzir a molécula de glicose também diminui a glicemia e estabiliza o sangue. Então há uma tendência da gente repensar nessas gorduras. Só que a gente precisa realmente
ter o conhecimento de macromoléculas e entender o que é um lipídio saturado, né? O que é uma gordura saturada, o que é uma gordura insaturada, o que é um ácido graxo, o que é um triglicérides, o que é um colesterol. Porque quando a gente fala de carboidrato, todo mundo só sabe se é glicose, é carboidrato. Quando fala de lipídio, os lipídios têm funções específicas e variadas, e tem muitas funções boas, e o básico é você saber o que é um lipídio saturado e insaturado, o que é uma gordura trans e o que não é uma gordura trans. Uhum. Muito bem. Né? Bom, então, agora passando para o próximo assunto, Vilma, nós falamos então primeiro proteínas, depois carboidratos, lipídios. Essa é uma ordem do consumo alimentar que nós devemos ter, ou seja, precisamos ter mais carboidratos, depois proteínas, lipídios. Há uma ordem ou também depende? Tem um sequenciamento, né, de uma pirâmide que você precisaria consumir. Primeiro, carboidrato, porque ele produz energia e você precisa dessa energia diária para manter o seu metabolismo basal. E depois, proteína, porque a proteína você não precisa de ficar quebrando as moléculas de proteína para produzir energia imediata. Então, ela se conserva por mais tempo. E, por último, lipídio, porque ele é extremamente essencial, mas a quantidade é pequena, é menor. Então, em menor quantidade. Essa era a sequência da composição corporal que nós fomos desenrolando aqui. E aí, você disse que tinha umas perguntas para me fazer, eu quero que você faça agora. Então, perguntas sobre proteínas, lipídios e carboidratos também. Mas vou começar pela proteína, porque ontem nós tivemos uma participação que trouxe a questão da dieta vegana para a nossa conversa. Então, no caso da proteína, né? Quando a gente fala assim, proteína, a gente logo associa a proteína animal. Aquela, principalmente a que vem do ovo, você sabe o problema que eu tenho com ovo, problema de paladar, nós já conversamos sobre isso. E a carne, que eu não tenho problema algum de paladar com carne, amo carne. Então, um bom alimento, uma fonte proteica para alguém que tem essa dieta vegana. Vamos conversar um pouco sobre isso. Pois ontem mesmo foi feita essa pergunta e é bom a gente dar andamento na resposta, porque quem faz uma dieta vegana, a preocupação é sempre, será que eu tenho todos os 20 aminoácidos necessários para a minha dieta sem comer carne? E os vegetais, eles são muito variados, e as sementes e os grãos normalmente fornecem muitos aminoácidos que dentro do nosso organismo eles se organizam para produzir as proteínas que a gente precisa. Mas existem grãos que são supergrãos, né? Como a quinoa, que é considerado um supergrão, que tem vários aminoácidos e tem uma concentração muito boa de minerais, principalmente de ferro. Que bom. Aí quem está preocupado, porque às vezes a pessoa não está comendo carne, porque carne vermelha tem uma composição boa de ferro, a não ser que a pessoa tenha uma anemia ferropriva, porque aí ela realmente tem que fazer uma suplementação de ferro, né? O Neutrofer é a suplementação mais comum para se fazer. Quando os níveis de anemia são baixos, e isso acontece muito quando a pessoa faz cirurgia bariátrica ou quando a pessoa é vegana, porque ela acaba consumindo uma concentração baixa de ferro na alimentação e ela acaba adquirindo uma anemia. Então, nesse caso, a quinoa seria bem interessante para o consumo. Chia também é um bom alimento, mas a quinoa, nessa questão do ferro, que está aliado a alguns minerais, seria uma boa resposta de suplementação. E as leguminosas, de um modo geral, também são boas. Vale lembrar que toda vez que a gente está comendo leguminosas e alguns alimentos que são food mapes, a gente precisa saber se a pessoa tem algum problema intestinal, porque síndrome do intestino irritável, ela pode provocar muitos danos, muitos gases. Até mesmo aquela questão que eu tinha dito há um pouco tempo aqui atrás, hoje mesmo, sobre a pessoa comer o carboidrato antes da atividade física, existe casos mesmo na literatura que a pessoa ela tem que comer o carboidrato um dia antes para produzir o glicogênio, porque se ela come um pouco antes daquilo, o volume daquele alimento pode causar diarreia, pode causar má digestão. O tubo digestivo, que a pessoa ignora muito, ele é muito grande, com muitas reações metabólicas, com muitas enzimas,
E o que ele traz de resposta durante a quebra do alimento pode ser muito ruim para a pessoa. Ela tem que testar aquele alimento para saber se realmente ela sente bem com aquilo durante o tempo que ela precisa, ou de repouso ou de atividade física. Uhum. Não dá para você falar assim, esse é o alimento milagroso e salvou todas as pessoas de todo o perigo, porque Não dá. até o leite materno tem pessoas que têm resistência ao leite materno e causa problemas musculares, porque tem uma enzima que a pessoa precisaria ter para quebrar o leite materno, e se a pessoa não tiver, ela vai consumindo leite materno sem ter essa enzima e vai destruindo os neurônios dela. Então, até o leite materno pode fazer mal, né? Então, quem está fazendo dieta vegana e que está deixando de comer um monte de outros alimentos, precisa saber quais são as fontes de micronutrientes, principalmente que ela está perdendo. E toda vez que a gente fala dos micronutrientes, são as vitaminas e os minerais que estão associados aos macronutrientes, que é a nossa fala de hoje, que é lipídio, carboidrato e proteína, mas que sem eles a gente não tem como formar as enzimas, que é uma categoria de proteína que acelera a velocidade da reação corporal e faz com que tudo funcione. Então, não tem jeito, é uma máquina, né, muito elaborada. Exatamente. Você disse aí que é preciso que a pessoa conheça essas fontes, essas 20 fontes, e uma boa oportunidade de conhecer essas fontes é por meio da sua mentoria, por meio da sua conversa, por meio do seu conteúdo. Então, se você está interessado nessa dieta vegana, entre em contato com a Vilma aí na mentoria, que eu tenho certeza que ela vai te acompanhar muito bem e te indicar a quantidade e o alimento correto para a sua dieta vegana. Mas, Vilma, você entrou também na questão dos food maps. E agora, falando sobre carboidratos, vamos falar um pouco sobre isso, os food maps. Em primeiro lugar, o que é food map? E, em segundo lugar, essa dieta Low Food Maps. O que é isso e se ela é boa, quais riscos ela apresenta? Sim. Que do mesmo jeito que ficou muito em alta low carb, né? Low food map é uma dieta que também as pessoas discutem sobre ela. Ah, eu preciso fazer uma dieta low food map? Low, achar completamente, né? O quê? O low. Porque normalmente a pessoa acha que low é zero e low é só baixo, né? Então, a pessoa pode diminuir food map. Food map são alimentos que alimentam a nossa flora intestinal. Então, o que são esses food map? Esse F é de fermentável, tá? Tem as siglas, né? O O é de oligo. Então, vou falar do food, tá? Food map. O M é de monossacarídeo. O P é de polióis. E, então, os fermentáveis, oligosacarídeo, monossacarídeo, disacarídeos e polióis, que são os food maps, o S aí é só de plural, que são todos eles, são alimentos que são carboidratos, que fermentam dentro do nosso estômago, mas ao fermentar, eles alimentam a nossa microflora intestinal e faz com que a gente consiga ter esses micro-organismos que vão quebrar os alimentos e melhorar a nossa digestão. Se na infância, às vezes, a gente tinha alguma flora que a gente não tem mais na fase adulta, é importante que a gente comece a comer esses alimentos para que a gente consiga fazer isso. Que os alimentos são esses? Na maioria das vezes, são alimentos que têm baixa caloria, como repolho, alho, cebola, manjericão, são coisas de horta, porque a gente falou de horta ontem, e são alimentos bons, couve. Esses alimentos, eles produzem esses gases. Tem pessoas que não podem comer esses alimentos, apesar deles serem assim tão bons, tão importantes, que aceleram a nossa microbiota e que faz com que a gente produza esses micro-organismos. Às vezes a pessoa tem um desconforto intestinal tão grande ao comer esse alimento que pode ser ruim ela comer para poder melhorar a flora. Ou, às vezes, no modo de preparação desse alimento. Aí a gente volta lá para os nossos antepassados. Eu vou falar de duas coisas muito boas hoje, que a gente recua, a humanidade sempre recua para o bem ou para o mal. E a gente está num período que eu acho que a humanidade está recuando muito, muito agora para o bem, porque tem coisas que a gente não via e que a gente precisa ver e que fazia bem
o exemplo do momento que eu vou dar agora é essa questão aí. Eu tenho a horta, eu uso as coisas da horta, mas eu preciso saber como fazer esse alimento. Eu preciso saber como que ele é bom para mim. Alguns alimentos eu posso comer cru, que eles não me fazem mal. Melhor quando eu como cru, porque aí eu tenho todos os nutrientes, tenho todas as fibras. Mas tem alguns que eu não posso comer dessa maneira. Por exemplo, as leguminosas, que são todas... Leguminosas são todos alimentos que estão dentro de vagem. Porque tem uma confusão sobre o que é legume e o que não é, né? Então, para mim, a coisa é direta e reta. Assim, o que é leguminosa? Leguminosa é tudo que está dentro de vagem. É ervilha, é soja, é framboyã. Está dentro de vagem, é leguminosa. E a leguminosa é que segura a vida na face da terra. Então, vou pensar na leguminosa assim. O que a leguminosa faz? Ela segura o nutriente no solo. Então, se acabar a leguminosa, acabou todo mundo. Porque a única maneira que a gente tem de ciclar nutriente no solo, nitrogênio, é tendo leguminosa, porque tem umas bactérias na raiz que segura esse nitrogênio no solo. O nitrogênio é parte do oxigênio, não é? Não, o nitrogênio é o nitrogênio que vai formar o grupo amina dos aminoácidos. Sem nitrogênio eu não formo aminoácido. Sem aminoácido eu não formo proteína. Sem proteína, que é o começo de tudo, eu não me formo. Não me Então, formo. E também não tenho massa magra, que é o que todo mundo busca. Não tenho nada. Aliás, eu não tenho vida. Eu preciso de nitrogênio, porque às vezes a pessoa fala assim, por que o povo fica tão preocupado que não pode derrubar a árvore? Se essa árvore for leguminosa, pelo amor de Deus, não derruba não, tem que saber por que está derrubando. Exatamente. E a gente toma esse conhecimento a partir de estudo, a partir de pesquisa. Por isso que é tão importante, né? Como eu falei ontem, a questão do autoconhecimento, você se conhecer também, tanto do ponto de vista emocional. Eu estava ouvindo esses dias a Monja Coen falando, e ela estava falando sobre irritação. E é só fazendo um paralelo que tem a ver com o que você está falando. Sim. Eu fiquei irritado, aquilo ali me irritou, fiquei nervoso, fiquei bruto com aquilo. Que bom que eu fiquei, que bom que eu percebi que eu fiquei nervoso, porque da próxima vez que acontecer uma situação similar, eu já vou perceber que eu vou ficar nervoso e quais dispositivos eu vou acionar para segurar essa minha irritação. Também entra a questão da inteligência emocional. Também é um tema de que eu vou estudar, o autocontrole. A inteligência emocional é basicamente isso. Eu vou passar por aquela situação, já passei por isso uma vez, me conhecendo quais são as minhas possíveis reações com relação a isso. O que eu vou... como que eu vou me reagir? Será que eu vou reagir de forma positiva, negativa? A gente, a partir do autoconhecimento e dessa inteligência emocional, a gente consegue segurar. A alimentação também é isso. Se eu estou passando por um determinado período de ansiedade, você falou ontem que tem pessoas que comem mais quando estão ansiosas, ou outras comem menos. Eu sou desse tipo que come menos quando estou ansioso. Então, já que eu sei que eu vou passar por um período de ansiedade, o que eu posso fazer? Quais dispositivos eu posso acionar para que isso não interfira na minha alimentação? Porque a gente vai muito pelo automático. Estou ansioso, vou encher de chocolate, encher de bebida alcoólica, encher de seja o que for. Não é? Então, quando a gente passa... E nós temos também que ter esse conhecimento, esse autoconhecimento do ponto de vista biológico. Saber que o que eu coloco na minha boca vai passar por uma transformação dentro de mim. E como você falou, é uma questão objetiva. Se eu como X quantidades de calorias, eu tenho que gastar X. Eu não posso gastar X menos Y, porque senão essa diferença vai ficar armazenada no corpo em forma de gordura, que é o que a boa parte da população não quer. Nós temos pessoas que lutam para ter um pouquinho de gordura, por isso que é tão diferente, né, Vilma? A gente tem aquelas pessoas que não conseguem engordar, que são muito magras e querem engordar um pouquinho também, mas não é o caso de boa parte da população que luta contra esse percentual extra de gordura, que em alguns casos pode ser insignificante, em outros casos pode ser a diferença entre ter ou não uma vida saudável. E realmente isso faz diferença. Então, quando a gente começa a falar assim, olha, eu preciso ter o autoconhecimento e eu preciso ter o conhecimento do que está ao meu redor. Exatamente. Será que está me fazendo bem? Está me fazendo mal? Olha, quando eu como, por exemplo, determinada coisa dessa maneira
me faz mal, mas esse alimento é um bom alimento. Então, como que eu estou fazendo? O modo com que eu estou fazendo. Por isso também a gente começar a fazer o próprio alimento e entender esse funcionamento. É legal, é o autoconhecimento do seu corpo com aquilo que você come e a resposta metabólica daquilo que você come. E aí vem a questão de como eu devo cozinhar o feijão. Eu devo fazer o remolho, que é aquela coisa antiga, né? Deixa o feijão de molho, joga a água fora. É necessário? Super necessário. Porque existe nas leguminosas uma substância que chama-se antinutriente. E quando eu tiro essa substância e jogo ela fora, aí eu só tenho os valores nutricionais importantes e causa menos gases, diretamente falando, essa questão. Então, se eu não tiver tempo de deixar de molho de um dia para o outro e jogar a água fora, o que eu posso fazer? Eu fervo esse feijão, lavo ele, jogo essa água fora, agora eu coloco outra e cozinho ali na mesma hora e ele já fica tão bom quanto. Então, eu preciso ter essa percepção. E como saber disso se você não tem uma Vilma Carvalho para conversar? É por isso a gente pode bater nesses papos, né? E começar a saber essas coisas. E a gente precisa de, às vezes, ter tempo. E eu acho que o que a gente está mais tendo agora é tempo de ouvir as pessoas. A gente precisa usar isso a favor, né? E agora, como eu te disse, assim, que hoje eu ia falar duas coisas que fazem a gente recuar no pensamento da gente, de entender como que o tempo das pessoas, a sabedoria das pessoas, dos avós que estão aí nas casas de cada um, pode te ajudar a seu favor. Porque sua avó sabe disso, seus pais sabem disso e você não sabia. Porque a gente vai achando que vai aprendendo muito e começa a ignorar o que já era sabido. Exatamente. E a gente começa a ignorar a roda e fica correndo para criar a roda de novo. Ela já está pronta, né? Ela já está aí. Se a roda já está pronta, vamos usar essa roda e vamos pensar em outras coisas. Sua avó já está aí lavando feijão e cozinhando feijão, come esse feijão, né? Então a gente começa a criar coisas que não existem e que fazem muito mais mal do que aquelas. Eu queria falar isso por causa da gordura de porco. Tá? Ontem o Matheus falou assim, olha, minha avó me falou... Primeiro eu preciso fechar essa questão aí do feijão, né? Que é uma leguminosa que faz isso. Bem, isso é um carboidrato, tá? Só para a gente não confundir os macronutrientes. Mas ontem também teve essa conversa, porque a gente está dando sequência, então só falta um pedaço de um dia, a gente vai colocar no outro. Que o Matheus falou assim, minha avó falou que antigamente comia-se gordura de porco. Não está errado, não. Pode comer gordura de porco? Pode. Porque aí... Também a gente precisa conversar sobre o que é saturado, o que é trans, o que não é. Gordura de porco já foi muito condenada. Hoje em dia o porco é até light, né? Porque é a maneira como se cria o porco. E a gente nem chama de porco, a gente chama de suíno. Mas eu vou confessar, o melhor paladar do porco que tem é o bacon. É uma coisa assim, difícil. Então, e nem o bacon mais está sob condenação. Então, o que é mais importante é a gente ter liberdade de aprendizagem, porque a gente pode aprender e ver que está errado, voltar atrás, reconstituir. A ciência é para isso. A gente pode modelar o nosso conhecimento e trazer isso a nosso favor. Aí, dessa boa notícia para quem gosta da carne de porco. O problema não é a carne de porco, o problema é a quantidade da carne de porco, porque você não precisa comer o porco todo, né? Aí é que está a questão. Mas é uma carne hoje considerada uma boa carne, é uma gordura hoje considerada uma boa gordura, porque ela tem algumas propriedades interessantes, além da gordura ser uma gordura monoinsaturada. Alguns óleos são piores do que essa gordura de porco, porque essa questão do industrializado e mineralizado, às vezes, é muito difícil de se controlar como que é feito, até o ponto de chegar na casa da gente. Então, houve-se uma utopia muito grande a respeito de se colocar os óleos vegetais, porque vegetal não tem colesterol. Aí, é aquela questão que gordura pode ser ácidos graxos e colesterol. São dois grupos diferentes, tá? Ácido graxo é um tipo de molécula e colesterol é outro tipo de molécula. O colesterol são os esteroides, é o precursor de todos os esteroides. E os ácidos graxos são outros tipos de moléculas. Os ácidos graxos eles podem ser saturados ou insaturados. Quando os ácidos graxos são saturados, que eles são mais difíceis de serem quebrados e tudo, eles podem causar placas de ateromas nos nossos vasos sanguíneos.
Então, esse é um problema das gorduras saturadas. Mas quando as gorduras são insaturadas, essas gorduras insaturadas, elas podem ser trans ou podem ser cis. As gorduras trans, elas se saturam muito rápido. Em qualquer ponto de temperatura, elas podem se saturar. Então, a gordura do porco, ela é uma gordura monoinsaturada, mas tem pouca gordura trans. Então, não é uma gordura tão ruim, assim como se pensava. Aí os estudos vão se consolidando e vendo assim, não, deixa a pessoa que gosta de comer a gordura do porco e que já comeu durante não sei quantos anos e que isso não causou para ela nem obesidade, nem síndrome metabólica. Minha avó está com 93 anos comendo gordura de porco. Pois é, e ela, quantos anos? 93. Então, ela está comendo o que ela sempre comeu, é isso que ela tem que fazer. É porque a gente não pode mexer no time que está ganhando. A coisa é a coisa certa que está sendo feita. Recapitulando sobre ontem, é porque eu falava, né, que quando era criança nunca tive problema em comer carne de frango. Sempre gostei muito, ainda gosto, muito principalmente peito de frango. Mas ela falava assim, não, mas frango não deixa homem forte, não, tem que comer gordura de porco. Falava assim. Então, às vezes é porque a forma com que a pessoa fala, às vezes ela é uma forma diferenciada, porque a maneira que aprendeu e foi levando. Carne de frango não vale, carne de frango é carne fraca. Não tem valor, né? Não vai te deixar forte. Mas o que ela comeu foi bom para ela, tanto que ela sobreviveu bem, está viva, com saúde, com qualidade de vida, né? E isso é que importa. E aí, na verdade, são grupos de pessoas diferentes, em lugares diferentes. Sim. Tudo isso tem a ver. O meio ambiente, porque hoje o mundo está vivendo o que a gente chama de uma pandemia, que é uma sincremia, que é uma coisa misturada entre o meio ambiente, que é essa diferença climática que a gente está tendo, juntamente com a obesidade. Porque o meio ambiente está interferindo de uma certa maneira. Quando a gente falou de questões também genética, mas a gente não pode esquecer que você está vivendo num momento em que o meio ambiente está interferindo nas suas atitudes de uma maneira violenta, porque você às vezes come aquilo que tem no lugar. Eu até coloquei o vídeo lá, Muito Além do Peso, no Stories, porque a gente comentou sobre isso, porque às vezes você está condicionado à família que você vive, ao ambiente que você vive, a comer coisas que você talvez nem comeria se você vivesse em um outro lugar, né? Com um outro condicionamento, com um outro tipo de vida. Então, o seu gosto, às vezes, é condicionado pela sua família e pelo que você recebeu. É o ciclo da vida. E, às vezes, esse ciclo pode ser bom ou pode ser ruim. E mudar isso não é tão fácil quanto a gente pensa, né? Ô, Vilma, antes de nosso tempo se encerrar no Instagram, a gente tem mais um tempinho aí. Nós temos o quê? Uns 15 minutos? Então, para a gente caminhar para a última pergunta de hoje, depois a gente conversar um pouquinho mais sobre lipídios agora. Porque eu já fiz uma pergunta sobre carboidratos, sobre proteínas. Sim. E agora eu quero falar sobre lipídios. Eu quero te perguntar o que são TCMs? Nossa, TCMs são lipídios extremamente importantes. Por quê? São os triglicéridos de cadeia média. Triglicéridos de cadeia média? Isso, TCM. Porque a gente tem um grupo que são os ácidos graxos, aí é bom que a gente está falando da gordura de porco e tem tudo a ver, né? A gente tem os triglicéridos de cadeia média, tem os triglicéridos de cadeia longa e tem os triglicéridos de cadeia curta. E de onde que vem esses triglicéridos? Isso a gente lê no sangue, né? Triglicéridos normalmente bom é em torno de 150, né? Eu leio no sangue colesterol, HDL, VLDL, LDL. Essas são as nossas gorduras sanguíneas. E os triglicéridos, eles são ácidos graxos que correm livremente no nosso sangue. Eles podem estar ligados na albumina, que é uma proteína, que é a proteína mais frequente no nosso organismo, ou os ácidos graxos podem se ligar em 3, por isso é aí vira triglicerídeos. São 3 cadeias de ácidos graxos, então é uma gordura, com 3 cadeias de ácidos graxos. E essas cadeias elas podem ser muito longas, porque elas vão de 0 até 86 carbonos. Quando a cadeia é média, vai de 8 a 12 carbonos.
essa cadeia, esses triglicéridos, eles são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo. E muita gente usa TCM até como suplementação para fazer atividade física. Mas o nosso organismo já produz esses triglicéridos e eles são usados como fonte de energia no lugar da glicose. Porque eles conseguem ser quebrados, eles têm solubilidade boa, eles são quebrados como fonte de energia e utilizados dentro do músculo para produzir energia no músculo durante a atividade física. Porque também tínhamos dito que a atividade física, a gente quebra a gordura longa quando a gente está num jejum prolongado ou num descanso. Mas o triglicérido de cadeia média, que é o TCM, a gente quebra ele durante a atividade física e ele é carreado para dentro da mitocôndria através da carnitina. Então, tem gente fazendo suplementação com TCM e com carnitina junto. E aí, há uma complexidade nessas suplementações, né? Porque a carnitina é uma amina que leva o lipídio para dentro da mitocôndria, e a mitocôndria é onde a energia é quebrada dentro do ciclo de Krebs e transforma em energia livre para a produção de energia. Por isso que o músculo é cheio de mitocôndria, e quanto mais mitocôndria tiver dentro do músculo, melhor é o músculo. Tá vendo, gente? Presta atenção. Falando. Aula de 7º ano sobre citologia, mitocôndrias, são as micro-organelas que produzem energia. Estou correto? Presta atenção na aula de ciências, isso aí eu não me esqueço. As mitocôndrias produzem energia. E aí lá dentro, a carnitina, ela faz com que ocorra a quebra dessas moléculas para a produção de energia. Lá acontece a oxidação dessas moléculas. Então, esses triglicéridos de cadeia média, eles fornecem muita energia e faz com que o músculo, naquele momento, ele seja suprido de energia sem consumir o glicogênio do fígado total, porque a gente precisa do glicogênio do fígado, porque nesse momento a gente mistura o metabolismo do carboidrato com do lipídio, porque se eu consumir o glicogênio todo do fígado, vai ter momento que eu vou ter uma hipoglicemia e vai faltar glicose para mim no meu cérebro. Então isso não pode acontecer. O que vai acontecer é eu poupar o meu glicogênio que está no fígado e usar os meus TCMs, que são os triglicéridos de cadeia média, que estão no músculo, e quebrar esse glicogênio. Se eu tiver uma quantidade boa de carnitina, ótimo, porque eu vou quebrar essa gordura que está no meio do músculo e eu vou ter um músculo mais performado. Essa é a ideia, às vezes, da carnitina, não é de fazer um emagrecimento, mas é de fazer com que no meio do músculo não tenha muita gordura. Porque um músculo com muita gordura no meio dele é um músculo fraco. Ele pode ser grande, mas ele é fraco. Você percebe a motivação... Não consegue elevar a carga nesse sentido? Além de não conseguir levar a carga, pela própria conformação do músculo, você consegue ver pelo endurecimento do músculo que ele não é um músculo seco. O músculo que tem menos gordura, você vê que é um músculo mais duro, né? Dá para perceber no toque que o músculo é um músculo que ele tem não é que você vai ver que ele tem a carnitina, mas ele tem uma performance melhor. Então, a carnitina ajuda na performance muscular. Entendi. Isso é a concentração de carnitina que cada um tem. Por isso que algumas pessoas também se suplementam com carnitina para poder fazer com que, na hora da atividade física, essa carnitina quebre essa gordura que está no meio do músculo. Mas aí tem que ser pessoas que estão fazendo treinamento de peso para que isso aconteça e o músculo seja modelado. E tem que fazer isso com acompanhamento, porque a gente já tem essa carnitina, tá? A L-carnitina, então, ela já está ali. E às vezes você está doando mais carnitina do que enzima, porque tem que ter a L-carnitina transferase que vai fazer essa transferência, que é a enzima que auxilia nessa quebra da carnitina. Se não tiver esse conjunto, não adianta você sair colocando suplementação proteica para dentro do seu organismo, porque você sobrecarrega o seu rim. E muita gente tem câncer renal justamente por causa do excesso de proteína, porque proteína é filtrada no rim. Carboidrato e lipídio, subproduto, sai nas fezes. Né? Proteína, subproduto é renal. Conhecimento.
O quê? Eu disse que nisso reside a importância do conhecimento, porque se você for pelo senso comum, dizem que é bom, vou usar. Mas aí você não tem Dizem. todos os nutrientes, toda a composição necessária para que haja essa ligação. Você, Vilma, você está com aquela sua maquete da ligação, daquela ligação química sua aí? Essas bolinhas aqui? Isso, é só para ilustrar, exatamente. Porque, olha só, veja, tudo isso aí são substâncias, são nutrientes que precisam se combinar para formar isso, né? E aí, às vezes, isso aí, gente, é estudado lá no terceiro ano do ensino médio das ligações químicas, né, Vilma? No terceiro ano do ensino médio... Tem umas moléculas aqui, eu sempre tenho uma molécula de colesterol, uma de triglicérides, uma de glicose aqui no meu escritório. E o mapa metabólico aqui do meu lado, porque hoje mostra onde está sendo quebrado. Esse é o meu ambiente de raciocínio, de raciocínio lógico do que está acontecendo, né? Uhum. E essas moléculas aí são alunos mesmo que fazem moléculas para a gente, para poder entender. E se eu não entendo o que a molécula faz, eu depois não vou entender no resultado, por exemplo, de hemograma sanguíneo que está errado comigo. Isso aí, eu não consigo fazer todas as leituras no hemograma, mas às vezes com um resultado de uma leitura lipídica, por exemplo, eu já consigo entender muita coisa que está acontecendo. É claro que essa questão de carnitina e de enzima, aí tem que ser exames muito específicos e enzimáticos para poder fazer essa leitura, e é só quem está trabalhando com hipertrofia e fazendo exames para isso. Não chega a tanto, mas a gente ter o conhecimento básico das moléculas ajuda muito. Uhum. Isso a gente pode ter sempre num bate-papo, estou lá no Cintura Fina sempre falando essas coisas. Cintura Fina que está no Instagram, @tenha Cintura Fina, e também no YouTube. O Tenha Cintura Fina, Vilma Carvalho, você também tem o seu site. Qual é o seu site, Vilma? www.tenhacinturafina, e lá dentro do site tem um tópico que chama Biologia Geral, e aí você vai rastreando lá, tem parte de bioquímica, de biologia celular e de educação alimentar dentro desse site. Então, eu resumi tudo em Tenha Cintura Fina, porque essa ideia de que quando você conhece os nutrientes e alimenta bem, você não vai deixar a sua composição corporal chegar num ponto em que você tem um comprometimento interno, né? E também já fazendo um convite para quem está assistindo e vai nos assistir, que no seu canal no YouTube, a nossa primeira transmissão ao vivo, eu fiz a pergunta para você, o que é ter uma cintura fina? Porque nós não estamos aqui no imperativo estético. Tem cintura fina do ponto de vista estético apenas, mas da conjuntura do ser humano. Ou seja, o que é uma cintura fina dentro dos padrões de saúde e de funcionalidade do corpo humano. É bom colocar isso também, né, Vilma? Sim, porque, na verdade, toda vez que a gente fala isso, dá a impressão que é estético. É claro que se você tiver uma cintura fina, você vai ter uma estética linda, porque não tem jeito, você vai estar satisfeito com o seu corpo. Mas para buscar isso, você vai buscar pensando na sua saúde, no conhecimento saudável. Você vai pensar normalmente, eu não quero ter dislipidemias, eu não quero ter doenças, por exemplo, de acúmulo de gordura no fígado, de acúmulo de gordura no pâncreas, eu não quero ter hiperglicemias, eu não quero ter problemas de hipertensão arterial. Então, se eu não quero ter um conjunto de sintomas que são chamados de síndromes metabólicas e que levam à obesidade e que pode trazer um transtorno para a vida da pessoa, que não dá qualidade de vida, eu coloquei lá também no Cintura Fina que eu perdi 3 irmãos com obesidade. E por isso é que eu estou aqui, que eu quero que as pessoas tenham cintura fina, que na verdade é uma missão, é saúde, qualidade de vida e viver bem, viver para ser feliz. Então, às vezes a pessoa fala assim, por que você ri tanto? Porque eu sei que cada dia, cada sorriso que eu tenho é porque eu sei o porquê que eu estou aqui. Eu tenho uma missão de fazer as pessoas olharem para si e saber que viver é muito bom. Viver é muito bom. Eu vi muita gente, eu vi da janela, e às vezes eu coloco nos stories lá, eu vi muitos velórios, porque quem é obeso vive muito pouco. Obeso não vive. E aí eu queria viver para poder falar isso para muitas pessoas. É uma questão de saúde e qualidade de vida. Esse é o método Tenha Cintura Fina. Esse é o meu interesse, que as pessoas
tenham essa noção de que se viver bem é muito melhor, que você pode viver muitos anos, mas vai viver mal se viver obeso. E a gente conhece poucos obesos que têm muita idade. Comece a reparar que as pessoas que têm mais idade e vivem com qualidade de vida não são obesas. O Brasil é o 4º país do mundo com obesidade. As diretrizes de obesidade, para quem quiser saber, digita no Google diretrizes de obesidade. Aí a Abeso, ela coloca essas diretrizes de obesidade, você vai começar a olhar para você não pensando em estética, não pensando que é preconceito se você tem esse ou aquele físico, é pensando assim, olha, eu preciso olhar para mim como um ser humano que tem saúde. Saúde é a palavra, a medida da saúde, isso que tem a cintura fina. Aí, viu? Nós estamos encerrando quase um momento de encerramento por causa do nosso tempo no Instagram. A Silvane entrou aqui, dando bom dia já. A Silvane que esteve com você lá no... Silvane está sempre acompanhando Cintura Fina, adoro, obrigado. Sim, Silvane tá assim. Silvane é uma ótima amiga que eu ganhei também na academia, né? Agora academia no sentido de estudo, não é na academia... Academia de Platão. Aqui, academia de Platão, porque aqui, conversando com você, a gente tem que especificar qual academia, né? Mas Edilaine também está colocando aqui bom dia, Silvane está colocando que está aprendendo. E é isso aí, eu acho que foi muito produtivo, não tenho certeza, foi muito produtiva a nossa conversa de hoje. Amanhã tem mais, né? Pois é, hoje a gente vai gravar, né, Matheus? Hoje vamos. É um prazer, uma honra ficar aqui com o Matheus de manhã. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, meu mentor. A Edilane está falando que é sua. É o quê? Edilane Duarte de Oliveira, ex-aluna da Vilma. Está aqui assistindo. Aí, obrigado, viu, Edilane? Eu tenho alguns alunos aí que me acompanham no Cintura Fina, alguns ex-alunos, né? No momento eu estou mentora, não estou professora, mas eu acho que professora é uma coisa que me acompanha. Eu lecionei durante 33 anos e gosto muito de aprender e de ensinar. Acho que a gente vive para isso, né? Vamos encerrando nossa live de hoje, deixando um grande abraço para aqueles que não viram hoje, para quem puder assistir mais tarde também vai ficar gravado. Agradecendo novamente aqui o Matheus, sem palavras, para esse papo nosso aqui pela manhã. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Eu vou ficar aqui às 7 horas da manhã, até na terça-feira, tirando sábados e domingo, porque eu tenho os netos que eu olho no sábado e domingo. E a gente fica aqui nesse momento, porque nosso tempo está acabado. Até a próxima Cintura Fina. Até a próxima Cintura Fina. Tchau. Tchau.